clínica, as mulheres têm que procurar mais ginecologista mulher. Mas na hora das cirurgias mesmo, né, elas tendem a procurar o cirurgião XY. Assim, mostrando, né, isso é coisa realmente, é cultural, né, dependendo de certos locais, lógico que isso vai acontecer, mas em termos de cultura latino-americana é comum. Então, e essa relação tem que ter muito cuidado, senão a paciente pode, a fato, por exemplo, um ginecologista deve evitar, mesmo tendo, beijar a paciente, não tem que cumprimentar e chamar de senhora mesmo de forma muito formal, porque pode falar que foi assédio sexual, e tem coisas terríveis. Às vezes é importante que tenha, né? É muito importante que tenha alguém na sala de exame, para evitar esse problema do médico receber um processo. Isso é o ideal. Mas também tem mulher que não quer que tenha que a secretária ou a enfermeira na sala, que ela não quer expor para ninguém, porque ali realmente é um confessionário, vai falar coisas que não fala nem para a mãe, mas fala para a gente. Então, é importante na anamnese e no exame físico ter aqui como a gente é professor, não tem muito problema, que sempre tem pelo menos 6 pessoas na sala, mas até lá no ginecologia a gente evita que vá todo mundo na hora de examinar. Se tem 5 alunos, vão aqueles que colheram a anamnese, fazer o exame, e os outros ficam. Se for uma doença, uma coisa rara, a gente chama todo mundo para ver, mas não indo todo mundo. Né? Então, mostrando que na anamnese é importante aqui, ó, tá vendo? Fazendo um exame físico, o exame físico geral, o exame ginecológico em si. Então, você fez a anamnese, isso às vezes cai nas provas, e hoje nas provas residentes tem o ósseo, né? Então, você tem anamnese, exame físico, ginecológico, e através disso, da anamnese e do exame físico, você vai ter que fazer o quê? Sua hipótese diagnóstica. Com a hipótese diagnóstica, você vai solicitar os exames para confirmar o quê? A sua hipótese diagnóstica. Quanto mais exame o médico pede, menos conhecimento ele tem. Mas os pacientes adoram você fazer uma lista de 100 exames para ele. Nossa, eu fui no médico e ele pediu 100 exames. Então, mas isso não quer dizer, se você fez um diagnóstico só com anamnese e exame físico, você realmente é bom. Tá? Às vezes você pede só para confirmar. Então, essa é a sequência que precisa. E na anamnese, né, que a gente vai falar aqui, e vai falando um por um. Antecedentes ginecológicos e reprodutivos, isso é importante. Vocês sempre devem dividir a vida da mulher antes da menarca, no período reprodutivo, chamado menarquine, e pós a menopausa. Então, se vocês souberem esses 3 períodos, dividir eles sempre assim, vocês já sabem qual é a prevalência das doenças em cada momento. Então, você não vai fazer pergunta constrangedora para a mulher. Você não vai fazer uma pergunta para uma velhinha de 70 anos, 80 anos, se ela tem multiplicidade de parceiros, tem IST. Então, de acordo com a queixa, você vai direcionar as perguntas para chegar ao seu diagnóstico. Não vai ficar viajando, perguntando um montão de coisa desnecessária, não. Tá? Então, se chega uma menininha assim, que você vai precisar de queixa que sangrou. Esse sangramento pode ser desde a menarca, ou seja, a primeira menstruação, até um sangramento uterino anormal, por exemplo, um tumor de ovário, um sarcoma, né? E pode ser normal se está ocorrendo entre 8 e 13 anos, desenvolveu o mama, você vê o desenvolvimento da mama, e toda a parte, né, o biotipo dela. Você já vai fazer até diagnóstico se é um TANI, né? Se porque se sangrar antes de 8 anos, o sangramento é normal, que precisa ser investigado e tem uma causa que vai dar. Tá? Mas se ocorreu entre 8 e 13 anos, esse sangramento é considerado o quê? Normal. Tá? Aí precisa receber toda a orientação do risco de gravidez,
Então você não vai ficar perguntando se teve a primeira menstruação, você tem multiplicidade de parceiros, você já teve IST, tá? Não vai. Tá? Você tem riscos na família, teve alguém com câncer de mama, câncer de útero? Não, está na faixa etária que a probabilidade de aquele sangramento não tem nada a ver com câncer de mama, câncer ou outros tipos de câncer. Então, a gente precisa ter esse cuidado de fazer a pergunta, se é um sangramento, o que pode levar a sangramento? Se um olho naquela menina, ou se é uma puberdade que está ocorrendo aqui de forma normal, fisiológica. Tá? Então, isso que é importante. Muito bem, agora já está no período que é no menarque e que menstrua. O que eu preciso saber da menstruação? Quantos dias fica sangrando, que a gente chama de duração, intervalos é de 28 a 28 dias, mas o normal pode ser até 35 dias, ou 21 dias, a gente soma mais ou menos 5 ou 7 a 28, isso é o normal. E cada mulher tem o seu normal. Tá? Tem o seu normal. Então isso é importante. E vamos que se a definição coloca, de 2 a 6 dias é a duração de uma menstruação normal. Tá? Se você sangrava 3 dias e agora está sangrando 6 dias, isso é normal para você? Não. Deixe de ser normal, mesmo estando dentro dos conceitos de normalidade. Então a gente vê muito cada mulher tem mulher que menstrua 7 dias, sempre foi assim, perde sangue pra caramba. Mas apesar de ser considerado isso o normal dela, entre aspas, eu preciso corrigir isso, porque ela fica perdendo muito sangue. E ficar 7 dias, tá louco, muito tempo. Você vai atrapalhar, comprometer a qualidade de vida. Comprometer a qualidade de vida, você tem que intervir. E aqui mostrando mulher com dismenorreia, com SPM, que antigamente chamava TPM, né, que é o caso aqui de alteração do humor. E aqui mostrando que tem mulheres que chegam a desmaiar. Então, se ela fala, todo mês, durante o ciclo menstrual, eu menstruo só 4 dias. Um volume sempre normal, mas eu tenho uma dor que já fez eu desmaiar. E a dismenorreia primária só ocorre em quem? Em quem tem útero. Só ocorre em quem? Quem menstrua. Você nunca vai ver dismenorreia em mulher antes da menarca e nem depois da menopausa, porque é um sangramento consequente em que a prostaglandina faz esse tipo de dor. Então, você vê como que é simples fazer um diagnóstico em ginecologia. Distensão abdominal, aí está querendo até matar o marido, o namorado, a namorada. Aqui mau humor nesse período, por exemplo, que chama síndrome pré-menstrual, ela só ocorre em quem ovula. Só em quem ovula. Então, se não ovula, então antes da menarca é possível? Não. Pós-menopausa vai ter TPM? Não. Então, é só questão de direcionar. Então, por isso que eu falo que é importante dividir. Antes da menarca, menarca e pós-menopausa. Aqui se faz uso de anticoncepcional, isso pode interferir em muitas coisas. Né? Às vezes quem usa anticoncepcional não toma cuidado. E aí sim, né, você pensar, está com a dor pélvica. A primeira coisa que você vai pensar é em gastrointestinal. Depois, urológica. Você já descartou, porque esses tipos, as dores que cada doença dessa causa é diferente. Por exemplo, a dor de uma dismenorreia, ela é tipo o quê? Cólica. Enquanto a dor urológica, ela é diferente em termos de duração, né, e vai ceder, às vezes, com antiespasmódicos. E a osteomuscular, ela é dor que vai piorar com o movimento. Tá? Então, isso que é importante guardar. Se faz uso de anticoncepcional, essa semana, não, tem uns 15 dias, eu peguei um paciente de 71 anos, ela tem uma sorte danada, 71 anos, que chegou desesperada no hospital e estava tendo sangramento. Eu fazendo a anamnese, que é uma faixa etária que tem grande prevalência o quê? De câncer de endométrio. Mas ela não era obesa. Uma paciente bem esclarecida e o pior foi um médico que passou um anticoncepcional para ela.
né, como se fosse reposição. Ele não sabe a diferença de anticoncepcional para reposição. E outro que está fora da faixa etária para reposição hormonal. Ela estava sangrando porque ela deu uma parada, ou esqueceu de tomar um momento, sangrou pra caramba. Aí a hora que ela me mostrou, eu falei, qual remédio que a senhora está tomando? A senhora está tomando algum remédio? Aí ela me mostrou, era um anticoncepcional. Um dia eu tenho que ter fumado alguma coisinha para prescrever isso, né? Nem assim prescreve. Eu fico assim impressionado a falta de conhecimento de uma pessoa dessa. Que loucura, né? O risco que ela teve de trombose, de infarto, de embolia, né? Uma isquemia cerebral foi muito grande. E ela usou por 2 meses. Né? Ela saiu desaferindo e falou, não, a senhora não precisa disso não. Isso aqui, em termos de ST, um corrimento fétido, um volume esverdeado, bolhoso, você deve pensar. Tudo isso a gente vai ver. Então, se está com queixa de corrimento, pode ser um EST. Apareceu um linfonodo que aumentado em região inguinal, uma ferida na vulva. Isso é uma aula de causalidade. Você tem que perguntar se tem multiplicidade de parceiros, se teve alguma relação desprotegida. Porque o anticoncepcional vai proteger contra a gravidez. Mas e contra IST? Não. A gravidez às vezes é o menos pior. Pior é pegar o HIV, né? Aí complica. Né? Então, a hepatite B, a hepatite C. Então, por isso que é importante a proteção. Aí chega aqui uma mulher também que engravida já tardiamente, que chama de gestação tardia mesmo, ou multiplicidade uma múltipla, que a gente chama um montão de neném, e aí você tem uma faixa etária que fala, puxa, e aqui aumenta o risco de câncer de mama. Quanto mais tarde a gente vai engravidar, mais risco para câncer de mama. Não é por causa da amamentação, mas por causa do bombardeio hormonal que tem na mama. Então, tem mais risco do que quem manteve sem filho. Então, no Unigest tem menos risco de câncer de mama do que uma primípara idosa. A multiplicidade, quando você vê que tem um montão de filhos, isso não é nenhum preconceito, nada, mas muito, você vai ver que quem tem muito filho é de classe média ou pobre. O câncer de colo de útero ocorre mais em que tipo de população? População menos favorecida. Porque aquela que faz o preventivo, ela não terá câncer de colo de útero. Mas para fazer o preventivo, tem que o marido aceitar, ela tem que ter um grau de esclarecimento, tem que ter uma facilidade para procurar um ginecologista para colher um preventivo. E a população não tem. Então, quando fala em câncer de colo, geralmente vai cursar com o quê? Você olha, multiplicidade também de parceiro ou muitos filhos. Ou seja, você já vê que não é uma pessoa que tem grande conhecimento para cuidar de sua saúde. Aqui a tardia também, a terapia de reposição hormonal. Que ela pode chegar a falar que está fazendo terapia de reposição hormonal, está usando anticoncepcional como se fosse hormônio de reposição. E em termos de sangramento, está fazendo reposição, você já sabe o porquê. Classe econômica interfere, o tabagismo interfere. O tabagismo é uma desgraça para todos os tipos de câncer, exceto um, que é o câncer de endométrio, mas a gente nunca fala isso para o paciente, porque por uma alteração do citocromo, acho que P450, coisa assim, o metabolismo do estrogênio é maior, então você quase não fica com estrogênio. Aqui mostrando o estresse também. Às vezes está com um montão de transtorno por causa do estresse. E hoje a participação da mulher em todas as áreas é muito ativa. A mulher tem 3 períodos de trabalho, cuida do dia a dia, vai para trabalhar, volta, cuida da casa, mas hoje, felizmente, os maridos estão ajudando um pouco mais, até troca fralda, não é? Troca fralda e ajuda. Então a mulher consegue dormir, descansar. E aqui mostrando os exames
que pode, quando você faz a tomografia, a radiação é imensa, o risco, e um dos fatores para câncer é a radioterapia. Então o paciente fica tomando muita radiação, você vai pensar em um risco de câncer. E as doenças hereditárias, poluição, estilo de vida e hábitos alimentares. Tudo isso, dependendo da queixa do paciente, você deve perguntar. E aqui mostrando no exame físico, tá? Exame físico, que é muito importante. Aqui, um exame de mama, aqui na posição estática. Aí você vê se a implantação da mama está normal, se elas têm o mesmo volume, se ela é pendente ou não, se tem abaulamento, retração. Isso daqui é o que a gente chama de inspeção dinâmica, porque a mama ela é presa à pele e aos músculos e à faixa peitoral pelo ligamento chamado de Cooper. Por isso que as modelos, quando vão tirar foto, elas tiram fotos do quê? Assim. Porque aí eleva a mama, se ela é um pouco pendente, vai ficar bonitinho. Então, essa é a razão. Por quê? Então, esse ligamento de Cooper ele é muito importante. Palpando os linfonodos supraclaviculares, axilares, a gente vai ver isso mais à frente, mostrando que o exame de mama, apesar de ser uma especialidade na mastologia, ela é importante. Aqui mostrando o mamilo, dois mamilos que supra-numerários. Aqui é uma amasia, ou seja, você tem a pele todinha da mama, não tem glândula nenhuma, você tem um areola e uma papila diminuída, chama-se amasia. E tem aqui a amastia, que é também chamado síndrome de Polan. Tem um mês mais ou menos, eu peguei um menino de 18 anos, lá no SESEC, com a síndrome de Polan. Ela não tem os peitorais, não tem peitoral maior nem o menor, não tem areola nem papila, não tem nada. E como corrige um problema desse? Aqui só com prótese. Aí você faz a areola através de tatuagem e depois você coloca a papila, que é a pelezinha da raiz da coxa, e fica legal. No caso aqui operamos isso foi impressionante, que foi assim de Polan. A gente operou uma paciente que fez a reconstrução de prótese de silicone e ela teve câncer de mama. Então quando eu vi aquilo, eu falei, mas não é possível, né? Mas tinha algumas células, devia ter uma meia dúzia de células ductais e que desenvolveu. A gente operou, esse a gente até publicou no Congresso Mundial, né, galera? Porque é muito raro. E quem tinha feito a cirurgia dela foi o Ivo Pitangui, uma autoridade em mastologia do mundo, né, que era brasileiro. Isso aqui mostrando um abaulamento, ou seja, a simetria, essa aqui é maior do que essa, um abaulamento da mão. Então, só a mulher tirar a roupa, a hora que você olha na inspeção estática, você já vê o quê? Tem algo alterado. Você ainda não sabe o que é, aí você vai pedir os exames. Aqui tem uma retração de pele. E geralmente a mama que está comprometida, ela sobe mais do que a que não está. Então ela eleva-se mais. E aqui, essa aqui é impressionante. Esse câncer de mama aqui vinha até aqui. Ela apareceu com a icterícia e estava na clínica médica. Icterícia. E a criatura por onde ela passou, que dizem médico por onde ela passou, nunca fizeram exame de mama. E a icterícia era por causa de metástase do câncer de mama para fígado. A hora que examinou, aí viu. Eu já tive cardiologista que ao colocar o esteto viu que tinha um nódulo, uma ulceração, e quem fez o diagnóstico de câncer de mama foi o cardiologista e não o ginecologista, que ela já tinha passado em alguns e nunca examinaram a mama da mulher. Então, isso é muito triste, né? Devia fazer outra especialidade. Aqui os exames que devem ser solicitados, né? Dependendo da faixa etária, geralmente mulheres com menos de 30 anos se pede o ultrassom. O ultrassom é muito utilizado na ginecologia. Ele consegue distinguir uma estrutura sólida de cística. E se tem sombra acústica posterior, isso aqui até falar sombra acústica posterior, isso aí que prova o contrário, é um câncer de mama. E às vezes consegue pegar nódulo de meio centímetro. Né?
muito pequenininho. Um nódulo irregular, também de câncer. Aqui mostrando o cisto. Aqui é um cisto com uma vegetação dentro, mostrando o quanto que é importante o ultrassom. Aqui é uma ressonância magnética. E aqui é a mamografia, mostrando fibroadenoma calcificado, não deixa dúvida. E aqui fibroadenomas que fica tipo pipoca. Aqui é um nódulo irregular. Aqui são vários nódulos irregulares mostrando um câncer de mama. Isso aqui é um carcinoma de mama inflamatório, que deixa a mama toda assim. E isso aqui é a mamografia normal, essa e essa. Esse exame é muito dói, né? Porque a mulher chega e coloca a mama em duas plaquinhas assim. E aperta, essa aqui que a gente chama de crânio caudal. A mama vira quase um hambúrguer. E essa compressão é importante para poder ver. E depois tem a oblíqua, que é essa daqui, que é feita assim. Tá? Então, dependendo do aparelho, isso deve doer pra caramba. Tá? Mas é importante, mas não começa a fazer muito cedo, porque rastreamento é feito para o grupo que tem grande probabilidade de ter uma doença, que é o tipo câncer. Né? Só começa a fazer a mamografia, segundo o Ministério da Saúde, a partir dos 50 anos. Mamografia de rastreamento é aquela que é feita para quem está ainda sem sintoma. Você pode pedir mamografia em qualquer faixa etária. A partir do momento que tem sinais e sintomas achados aqui, essa mamografia deixa de ser rastreamento para ser mamografia de diagnóstico. Não é que não possa pedir. Você não pode pedir em termos de saúde pública para todo mundo e não justifica. É um exame que incomoda muita mulher. Tá? Então, isso que é importante. E como que colhe preventivo? É que vocês vão ter no laboratório de habilidade, vão ter isso daqui. A gente precisa, antes de iniciar uma consulta ginecológica, o ideal é que tenha uma cadeira, uma pista de Cherron, o espéculo, pode ser de metal ou plástico, as lâminas, e aqui pode ter o aparelho para colposcopia, o microscópio, a espátula e a escovinha. Aqui é um frasco com álcool, aqui é um fixador. E aqui é onde vai estar outros produtos tipo para antisepsia. O foco para poder ver. E como que é colhido? Aqui mostrando um colo normal. Aqui primeiro se colhe com a escovinha. Não pode ter relação, o ideal é que não tenha relação nos 2 últimos dias antes de colher. Senão corre muita descamação e isso atrapalha na leitura da lâmina. O então colhe a ectocerve com essa parte da escovinha e vem na lâmina e passa assim, ó, transversal. Depois você introduz a escovinha e passa na horizontal, tá? Como se fosse paralelo à lâmina. Então é muito fácil colher. Às vezes quando o paciente tem uma obesidade maior, fica difícil que os espéculos, você não consegue visualizar o colo e dá trabalho. Aqui mostrando, na verdade, o exame físico. Você olha primeiro o que? Pinificação, grandes lábios, pequenos lábios, o introito vaginal, a uretra. Aqui o tipo de toque que você vai fazer, se é o toque digital, como que está aqui o toque. E aqui fazendo o exame especular e visualizando o colo. Aqui mostrando um câncer de colo de útero. Ao olhar, você vê, esse aqui é um colo normal. Esse daqui é de um câncer de colo de útero. Tem várias imagens mostrando a colposcopia, que causa a gente gosta muito, teste de Schiller. Mas isso aqui é quando você tem uma alteração, você encaminha às vezes para fazer colposcopia, dependendo do preventivo. Se for um preventivo com lesão de baixo ou alto grau, encaminhar. E aqui como faz a cirurgiazinha, que quando tem uma lesão de alto ou baixo grau, você faz a cirurgia chamada um cone ACAF, que é um aparelho que chama CAF. Então a conização pode ser tanto a bisturi a frio, quanto com essa alcinha, que ela
corta e faz hemostasia ao mesmo tempo e não queima as estruturas em volta. Então você não danifica a peça para o patologista avaliar. Tá? Aqui é um tipo de lâmina. Esse aqui é com bisturi normal, você faz a biópsia, tá? E coloca no formol, aí esse é um exame histológico também, esse aqui coloca-se no formol e encaminha para o patologista fazer a análise. E esse era o último.